Olá, tudo bem? Deus possa abençoar a sua vida. Eu sou José Vieira e nós vamos continuar com nossa abordagem sobre o livro de Gênesis, o livro dos começos. Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir sua Bíblia no livro de Gênesis e nós vamos ler alguns textos, né? E também já desafio você a fazer uma leitura desse livro tão maravilhoso que é o livro de Gênesis, onde nós percebemos aí Deus envolvido com a criação. Então, esse é um desafio para você. Claro que Gênesis é um livro muito longo, mas você vai lendo aos pouquinhos e já você consegue fazer a sua leitura do livro de Gênesis todo, né? Então, hoje a gente vai abordar, nossa aula 3 vai trabalhar Noé e o dilúvio, até a divisão das línguas em Babel. Então, é importante a gente analisar a história desse homem chamado Noé. E, primeiramente, eu gostaria de ler um texto em Gênesis capítulo 5, versículos 28 e 29, que diz assim: Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Então é Lameque que pronuncia isso. É interessante que o nome Noé traz a ideia de descanso, a ideia de alívio, né? Então, esse é o Noé. É interessante que quando nós abordamos a vida de Noé, nós vamos perceber que Noé é esse homem que inclusive é citado no Novo Testamento, né? O próprio Jesus faz uma citação sobre Noé. Mateus 24, versículo 37, afirma o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então Jesus pega um evento histórico e associa ele a como será a sua vinda, né? E Jesus vai fala mais, né? Assim como foi nos dias de Noé, os homens se casavam, davam-se em casamentos, bebiam, farreavam, e aí Noé entrou na arca, o dilúvio veio e todos aqueles que não estavam na arca foram exterminados. Jesus também cita, por exemplo, o exemplo de Ló. Assim como foi nos dias de Ló, os homens estavam bebendo, se casando, até que Ló saiu da cidade, choveu fogo, enxofre, e aquelas pessoas foram consumidas naquela região. Então Jesus usa um fato histórico, associando isso ao período de como será na sua vinda, né? Então vamos trabalhar um pouquinho sobre Noé. Quais foram as causas desse dilúvio? Deus chama um homem chamado Noé, e é interessante que a própria palavra de Deus fala que Noé era um homem que encontrou aí benevolência da parte de Deus. Gênesis capítulo 6, versos 8 e 9 dizem o seguinte: A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Então imagine aí, Deus olha para a humanidade corrompida e enxerga um homem que é justo, que é íntegro, um homem que está disposto a andar com Deus. Então, esse é o Noé. Bom, por que é que Deus resolveu destruir a humanidade? Deus chama um homem chamado Noé, fala para ele para construir uma arca, onde ele e sua família seriam guardados, preservados, juntamente com alguns animais, porque Deus iria destruir a humanidade. E aí, Noé constrói essa arca, entra na arca com sua família, os animais também entram, e aí vem um grande dilúvio que extermina aquelas pessoas que estavam fora da arca, todo ser vivo foi exterminado. Mas por que Deus resolveu fazer isso? Quais são as causas pelas quais Deus resolveu exterminar a raça humana? Primeiro, a corrupção generalizada. É interessante que Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz o seguinte: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, nós temos aí a corrupção generalizada. Tudo aquilo que o homem intentava fazer era para o mal. Então, Deus vê esse comportamento humano como algo que o desagrada. Um outro motivo pelo qual Deus decidiu exterminar a raça humana é que havia
aqui uma preocupação desordenada com a sexualidade e com a satisfação física, né? Gênesis capítulo 6, versículo 5, vai dizer que, aliás, capítulo 6, versículo 2, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então havia aí um comportamento sexual desordenado daqueles homens, né? Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós percebemos essa atenção que os homens dão ao sexo, né, de uma maneira completamente desordenada e muitas vezes fora dos propósitos de Deus. Então esse vai ser um dos motivos pelos quais Deus resolve exterminar a raça humana, né? E aí, o texto lá de Mateus 24, 38, Jesus diz assim: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então os homens estavam vivendo uma vida completamente distante do propósito de Deus. Então Deus resolve aí punir, exterminar a raça humana por causa desse comportamento. Também uma outra característica dessa sociedade era a violência, né? Uma sociedade muito violenta. Gênesis capítulo 6, versículos 11 e 12 dizem o seguinte: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido a sua conduta. Então havia aí uma sociedade muito violenta, homens muito violentos. Então tudo isso vai desagradar a Deus. E aí Deus resolve aí enviar o dilúvio para acabar com aquela população, com a humanidade como um todo, né? Preservando ali Noé e sua família. É muito interessante quando Deus chama Noé para construir essa arca. Noé vai ser esse homem que encontra graça aos olhos de Deus. E aí Deus o desafia a construir uma arca. E aí Noé é esse homem que vai obedecer a Deus e vai construir essa arca. O mundo estava condenado, mas Deus preparou salvação para quem lhe fosse fiel. O texto lá de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, afirma o seguinte: o que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Então Deus prepara aí, decide exterminar a raça humana, mas prepara a salvação para aqueles que lhe fossem fiéis. E aí Noé entra nesse grupo de pessoas fiéis a Deus. Ele, sua esposa, seus filhos e as esposas destes vão encontrar aí salvação porque obedeceram a Deus. É muito interessante que Deus usa esse homem, Deus usa um homem que o temia. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Hebreus 11:7 vai dizer que Noé era um homem de fé. Então, pense aí Deus olhar para o planeta Terra, ver toda a raça humana contaminada, corrupção generalizada, mas Deus vê um homem íntegro, um homem reto, um homem de coração voltado para Deus. Esse homem é Noé. E aí, é interessante que Noé foi esse homem que encontrou benevolência diante de Deus. Noé exibia a obediência da fé verdadeira. Creu no Senhor e obedeceu cuidadosamente a ordem de construir uma arca. Então, Noé era aquele homem que ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer a Deus, né? É interessante a gente olhar para Noé e a gente fazer um paralelo com a nossa sociedade, né? A sociedade de uma forma geral, né? O homem em oposição a Deus é aquele homem que não ouve a Deus. Mas Noé é um homem que ouve a Deus, né? Então a gente percebe aí a diferença do comportamento de Noé, um homem que ouve a Deus, que escuta a Deus, para os homens de sua época e também para os homens de hoje, né? A sociedade de hoje como um todo, longe de Deus, que desobedece a Deus. E aí Noé vai entrar na arca com sua família. Noé pregou a justiça do Senhor. Um outro texto que eu gostaria de ler é 2 Pedro 2,5, que diz assim: ele não poupou o mundo antigo, ou seja, Deus, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé,
pregador da justiça e mais 7 pessoas. Então Noé é descrito como um homem que é pregador da justiça. Então perceba que quando Noé está construindo aquela arca, Noé está anunciando o juízo de Deus sobre a raça humana. Então Noé constrói uma arca para quê? Porque Deus vai mandar o dilúvio, Deus vai mandar as águas. Então, ao passo que Noé está construindo essa arca, Noé está pregando a justiça de Deus. E aí é interessante que Noé, ele é esse homem que consegue aí, pela sua fidelidade, pelo seu testemunho, ele consegue ganhar a sua família. E aí, fazendo uma comparação, né? Imagine aí, a mensagem que nós como cristãos temos pregado, a mensagem que eu como cristão tenho pregado, essa mensagem tem conseguido alcançar a minha família? Né? Noé foi um homem que obedeceu a Deus e a sua pregação, com a sua pregação conseguiu ganhar a sua família. Eu tenho conseguido ganhar a minha família com a minha pregação, com a pregação que sai da minha boca, da minha vida. Né? Eu tenho me relacionado com Deus a ponto de que minha família também deseje buscar a Deus. O meu exemplo tem sido percebido pela minha família. Então acho que é um desafio bem interessante, uma reflexão para fazermos sobre a nossa vida, né? Quando tudo estava pronto, a arca construída, as provisões dos animais, para os animais colocadas, Deus mandou aí os animais entrarem, né? É muito interessante que Noé não precisou ir atrás dos animais. Eles foram, né, acredito, né, guiados por Deus, foram levados para a arca e entraram na arca, né? E é interessante que Gênesis capítulo 7, versículo 16 diz o seguinte: os animais que entraram na arca foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara. Então o Senhor fechou a porta. Então Deus mesmo é que fecha a porta da arca, né? E aí Deus envia o dilúvio. Naquele período, o dilúvio acontece. É interessante que o Senhor cumpriu a palavra que havia dito a Noé. E aí o texto diz o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então o dilúvio acontece. Aquilo que Deus havia dito que ia fazer, acontece, né? Noé com sua família e aqueles animais são preservados, mas todos aqueles que não creram na pregação de Noé, que ficaram fora da arca, todos aqueles foram exterminados, né? Então, as águas cobriram a terra por quase um ano completo, segundo Gênesis capítulo 7, versículo 11. É muito interessante que Deus é esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso. Deus poderia simplesmente ter decidido destruir toda a raça humana, inclusive Noé e sua família. Deus poderia ter feito isso porque Deus é um Deus justo e é um Deus santo. O fato de Noé ter encontrado benevolência da parte de Deus é porque Noé, apesar de ser um ser humano também pecador, mas Noé foi um homem que decidiu ouvir a Deus. Noé foi um homem que decidiu confiar em Deus. Noé foi um homem que agia com retidão, um homem que andava com Deus. Então, Deus decide preservá-lo juntamente com sua família. E aí, nós temos aí a saída da arca e a aliança de Deus com Noé, né? Ao terminar o dilúvio e as águas baixarem, Noé, sua família e os animais saem da arca segundo a ordem de Deus, lá de acordo com Gênesis capítulo 8. Noé ofereceu culto a Deus. Por isso haviam entrado na arca 7 pares de animais limpos, adequados para o sacrifício. Aqueles que não seriam empregados para o sacrifício entraram apenas aos pares. É muito interessante que depois que acaba o dilúvio, Noé sai da arca, eles saem da arca e Noé oferece um culto a Deus, né? Cultua a Deus. É muito interessante que Deus decide fazer uma aliança com Noé. Eu acho que todo mundo, acredito que todo mundo já percebeu, já olhou para o céu em um dia chuvoso e percebeu o arco-íris.
O arco-íris vai ser esse símbolo que Deus deixou, né? De acordo com a palavra. Deus disse que nunca mais ia exterminar a raça humana pela água. Deus colocou o símbolo do arco-íris como uma forma de fazer aliança com o homem, de que não mais iria destruir a raça humana através de um dilúvio, né? Então Deus faz essa aliança com Noé. E aí Noé foi salvo com sua família, e aí, a partir deles, eles teriam aí que povoar novamente a Terra, né? O planeta Terra. E aí a gente vai para finalizar a história de Noé. Noé, né? Os últimos dias de Noé. Noé, a gente vai ver isso lá em Gênesis capítulo 9. Noé era um agricultor. Noé plantou uma vinha. Embriagou-se com vinho, né? Tomou vinho, se embriagou. E aí o texto vai falar que ele ficou nu dentro de sua tenda e adormeceu. E aí 2 de seus filhos, Sem e Jafé, um dos seus filhos, chamado Cão, viu o pai sem roupas e saiu para contar para os seus irmãos. E aí, o que é que os seus irmãos fazem? Sem e Jafé pegam um lençol, uma coberta, colocam nas costas e vão andando de costas e cobrem a nudez do seu pai. E aí o texto fala que depois que Noé acorda e percebe o que o seu filho Cão havia feito, né? Fica muito indignado e amaldiçoa, né? Mas você, Cão, maldito és, serás escravo dos teus irmãos, né? Pronuncia essa maldição. É interessante que o texto, a Escritura não parece condenar a ação de Noé por ter se embriagado. O texto não faz uma reprovação de Noé por ele ter se embriagado, mas apenas narra o fato e conta essa história, né? Então, os últimos dias de Noé foram assim. Noé se embriaga, tem todo esse episódio aí, os seus filhos aí vão cobrir ele, né, a nudez de seu pai, e Canaã, Cã, que seria o pai de Canaã, né, vai ser aí amaldiçoado. É interessante que quando a gente vai vendo a história de Noé, a gente percebe, como eu tinha falado no começo, o nome Noé, traz a ideia de descanso, né? Por isso que o seu pai colocou o nome dele de Noé, porque acreditava que ele iria trazer descanso, alívio para a raça humana, né? Naquele período ali, naquela terra amaldiçoada. E Noé vai ser esse homem que descansa em Deus, encontra benevolência em Deus e descansa em Deus, né? Então esse é o nosso Noé. Eu queria ler Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz assim: tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. Então tudo aquilo que tem nas Escrituras possui um valor para nós, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir, né, para nos exortar. Então a Escritura é maravilhosa, né? Prestemos muita atenção ao relato bíblico do dilúvio, aos ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos a esse respeito. Então eles sempre, como eu falei no começo da aula, sempre Jesus e os discípulos, os apóstolos, eles usavam fatos históricos muitas vezes quando estavam ensinando, quando estavam trazendo aí a mensagem do Evangelho, do Reino de Deus. Eles muitas vezes associavam isso a fatos históricos. Então é interessante para nós a história de Noé, porque Noé entra na história como esse homem que encontrou benevolência da parte de Deus e que foi poupado em um período em que Deus decidiu julgar a raça humana, né, e exterminar a raça humana. Noé encontra benevolência da parte de Deus. E aí a gente entra mais adiante na lição e a gente vai falar um pouquinho sobre as nações e as línguas, né? Por que existem tantas línguas diferentes, tantas nações diferentes, né? A gente vai trabalhar esse assunto a partir daqui. E aí eu espero que você esteja conseguindo visualizar essas frases aqui. Nós temos essas frases, várias frases aqui, né? Em línguas diferentes. Aqui a gente tem, por exemplo, a primeira língua seria uma língua falada na Bulgária, né? O búlgaro. A gente teria a croata, Tchecoslováquia, né? A gente tem aqui
Dinamarca, né? Muito bem. A gente tem várias frases em vários idiomas, em várias línguas. A gente vai ter o japonês aqui, a gente vai ter o grego, né? O grego a gente tem um pouco mais de... lembra um pouco mais porque viu algumas coisas no seminário. Mas várias frases em línguas diferentes, né? Isso é muito interessante. Então, a gente tem essas várias frases aqui, em várias línguas diferentes. Todas elas significam apenas uma coisa: Deus te ama. Né? Então, Deus te ama em mais ou menos aqui 15 ou 17 línguas diferentes. Deus te ama. E a gente pode fazer essa pergunta: por que tantas línguas diferentes? Por que tantas nações com línguas diferentes? Né? Então a gente vai estudar um pouquinho isso hoje. A gente parte do princípio de que Deus é criador. Né? Nosso Deus é um Deus criador. E aí, eu gostaria de ler o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz assim: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Né? Então Deus criou do nada. Deus criou do nada. No Éden, Deus ensinou o homem a se comunicar pela palavra falada. Gênesis capítulo 2, versículos 19 e 20 diz assim: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe para o homem, para ver como ele lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais, a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, Deus manda os animais para Adão, lá no começo, né? E o nome que Adão deu para aqueles animais foi o nome que eles passaram a ter a partir dali. Então, a palavra falada foi a maneira pela qual Deus permitiu que o homem se comunicasse. Né? A palavra falada ou escrita tem sido o meio mais importante de comunicação entre Deus e os homens. É muito interessante, Salmos 138, versículo 2, que diz assim: voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Então, Deus decidiu se comunicar com a raça humana, né, a partir da palavra falada. Né? Para nós, a partir da palavra escrita, nós temos a Bíblia, né? Mas Deus se comunicou com o homem. Então, a comunicação de Deus sempre foi muito clara. E é muito interessante quando nós pensamos que dentro desse princípio de um Deus criador, esse Deus é um Deus organizado. Né? Então, existe uma ordem no universo, existe uma ordem divina. E aí essa ordem de Deus era uma ordem que foi extremamente categórica. O que é que Deus vai dizer? Deus vai dizer o seguinte: sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Essa foi a ordem de Deus. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, povoai-a. Né? Afinal de contas, a terra precisava ser novamente repovoada. E aí, essa era a primeira ordem. A outra ordem era o domínio da terra. É muito interessante que quando Deus chama Adão, no começo, Deus falou para Adão: olha, povoai a terra, dominai-a. Né? E esse domínio, ele tinha um sentido não de uma ditadura, uma tirania, um governo tirânico, mas um sentido de mordomia. Deus mandou o homem cuidar da criação. E aí, esse cuidar, se nós lermos ali o começo do livro de Gênesis, a ideia que nós temos é que Adão e Eva, eles estavam ali vivendo no Éden, e os animais estavam ali, e os animais não atacavam eles. Existia uma harmonia. Né? Mas quando o homem peca, quando o homem cai, aí esse domínio que o homem exerceria sobre a criação, ele passa a ser feito de uma maneira agora pela força, né? Não mais de maneira pacífica como era antes. E aí,
o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28, diz assim: quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo e em todos. É muito interessante, tudo em todos. É muito interessante esse texto, né? Convido você a depois parar com calma e ler o capítulo 15 de 1 Coríntios. Esse versículo é muito lindo. No final ele fala que depois que tudo estava sujeito a Jesus, né? O próprio Jesus se sujeitou a Deus, né? E claro, não é uma coisa estranha, né? A única coisa que Jesus poderia fazer era se sujeitar a Deus. Jesus não ia se revoltar contra Deus. Toda a vida de Jesus foi uma vida de obediência a Deus. A chamar o homem para Deus, a direcionar o homem para Deus, a mostrar o caminho até Deus, a nos orientar, a nos conformarmos à vontade de Deus. E aí, Jesus, de fato, é o verdadeiro mordomo, né? Jesus, haverá um dia, não que Jesus não seja, né, o nosso Deus não seja soberano, não que Jesus não seja o nosso Senhor, Jesus é o nosso Senhor. Não que Jesus não tenha todo o poder como Deus que Ele é, mas haverá um dia em que a mordomia de Cristo, ela será notória a todos, né? a tudo que existe. Então, mas essa era a ordem de Deus, né? Uma ordem extremamente categórica, né? Povoai a terra e cuide da terra, né? Haja como mordomo. Muito bem. Acontece que o homem, rebelde por natureza, né? Decide aqui que não vai cumprir aquilo que Deus tinha mandado, né? Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Os homens tinham tudo para obedecer a Deus, tinham tudo para cumprir o propósito de Deus, né? Mas os homens decidiram não fazer isso, né? Decidiram não cooperar com Deus. É muito interessante que a gente vê aqui dois tipos de pessoas. Por exemplo, Deus chamou Noé, um homem que estava disposto a colaborar com Deus, a cooperar com o plano de Deus. E tanto que foi salvo juntamente com sua família. Mas a gente vê depois os homens rebeldes, né, os homens que não estavam dispostos a cooperar com Deus. Os homens não reconheceram o seu lugar no projeto de Deus. Preferiram ficar juntos quando Deus havia mandado que eles se separassem, né? Decidiram construir uma grande torre, né? Queriam chegar até o céu, né? Construíram ali a chamada Torre de Babel. E aí é muito interessante que o projeto daqueles homens era um projeto que deixava Deus de lado. Era um projeto que não permitia Deus ali, né? E para nós é muito interessante a gente refletir que todo projeto que não seja orientado por Deus, ele está fadado ao fracasso. O projeto desses homens era um projeto que não estava de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os homens se espalhassem, povoassem a terra, se multiplicassem, mas eles preferiram continuar juntos, né? Vamos construir uma torre, vamos construir de maneira que nosso nome seja famoso, né? Então essa era a intenção do coração daqueles homens. Buscaram segurança fora dos planos de Deus. Edificamos uma cidade, né? Então todos os planos que são construídos fora do controle de Deus, fora da vontade de Deus, estão aí fadados ao fracasso. Queriam uma fama que deveria ser somente de Deus. Nosso nome será famoso, o nosso nome será célebre, né? A gente percebe nesses comportamentos do homem sempre aquela ideia de oposição a Deus, né? Sempre aquela ideia de tirar Deus do centro e colocar o homem. Sempre essa ideia de tirar Deus da jogada e colocar o homem na jogada, né? Então, a rebelião humana, né, depois da queda, o homem procura, em todos os momentos, tirar Deus do caminho, né? O homem quer ser o seu próprio referencial, o seu próprio padrão de conduta, o seu próprio padrão ético, né? O homem quer ser o seu próprio Deus, o seu próprio Criador, né? A raça humana em oposição a Deus.
Bom, dentro dessa ordem de que existe um Deus criador, que determinou uma ordem, né? O homem se rebelou, então vai haver aqui uma ação de Deus, uma ação divina. O texto vai falar que Deus verificou tudo, né? O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. É Gênesis capítulo 11, versículo 5. Deus olhou para o que os homens estavam fazendo, né? O texto diz que Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo. E aí, Deus decidiu parar aquela obra. Então, o que é que Deus faz? Venhamos, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Então, assim, vocês não querem se separar por bem, então vocês vão se separar agora por mal. Deus confunde as línguas. Você percebe que antes havia a mesma língua, então eles se comunicavam. Olha, vamos fazer uma torre, construir uma cidade, vamos erguê-la até o céu, nosso nome será famoso, nós seremos lembrados, né? E aí, a partir da ação de Deus, eles não conseguem mais se comunicar. E aí eles acabam tendo que se separar contra a vontade, né? Mas para entender que Deus é soberano e quando Deus manda fazer, a gente tem que obedecer. E aí Deus frustra aí os planos, né? Os projetos, o projeto humano. Falo mais uma vez, né? Todo projeto que não está de acordo com a vontade de Deus, ele sempre vai ser frustrado, né? Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Então, Deus frustrou aqueles planos. Deus frustrou os planos do homem, que eram planos sempre de fazer o mal. Queria deixar Deus de lado, queriam se tornar famosos, queriam ser lembrados, né? Queriam, enfim, serem donos de si. E aí Deus frustra esses planos. E aí, a gente vai ter aqui a comunicação restaurada. Pela palavra de Deus, nascemos de novo. É muito interessante, João 5,24, né, um texto maravilhoso, né? Eu lhes asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, pela palavra de Deus, nós nascemos de novo. Eu convido você depois a ler Tiago, capítulo 1, versículo 18, a ler 1 Pedro 1, 23, que vai falar a mesma coisa. Através da palavra somos habilitados para servir ao Senhor. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, pela palavra de Deus, nós somos habilitados, aperfeiçoados a fazer a obra de Deus. A palavra aqui, em algumas traduções, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa ideia de perfeição é a ideia de ser aperfeiçoado, né? A ideia de estar preparado, habilitado para fazer uma obra. Então, eu convido você a ler esses textos aí. Com a palavra evangelizamos todas as nações. Mateus 24, 14 afirma o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, pela palavra nós evangelizamos. E aí, uma pergunta para nós: temos usado a capacidade que Deus tem nos dado de comunicação para cumprir a nossa missão de anunciar o evangelho, de pregar o evangelho do reino de Deus, de falar de Deus para as pessoas, de falar de Jesus para as pessoas? Temos usado essa ferramenta maravilhosa que é a voz, a comunicação para comunicar o evangelho? Então, desafio para nós, né? Com ela, ou seja, com a palavra, compartilhamos as bênçãos que temos em Cristo. Texto de Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Então, que a palavra de Deus, né, possa ricamente também estar presente, né, habitar ricamente em nós, né? Então, com ela nós compartilhamos aí as bênçãos que temos em Cristo. Indo para os finalmente, né, a gente vai
perceber que as tendências que atuaram desde a queda lá no Éden, né, elas permanecem até hoje. Né? O homem continua egoísta, o homem continua em rebelião com relação a Deus, a sociedade continua violenta, egoísta, má, insubmissa, né? Os mesmos comportamentos continuam. Uma visão errada sobre o sexo, uma visão errada sobre o dinheiro, uma visão errada sobre Deus. Né? Os homens buscam outras coisas. A gente percebe que isso permanece hoje, desde o começo, né? A sociedade permanece nesse mesmo ritmo de rebelião contra Deus. Então, a resposta do cristão a tudo isso tem que ser como a de Cristo, que cumpriu a vontade do Pai até as últimas consequências. Né? É interessante que a gente falando que os mesmos comportamentos continuam hoje, o egoísmo, o orgulho, a insubmissão, a própria história vai mostrar que esses comportamentos acabaram produzindo nações, reinos, impérios opostos a Deus. Tanto que Babilônia se tornou aí sinônimo da sociedade contra Deus, né? Da insubmissão com relação a Deus. E lá em Apocalipse a gente vai perceber aquele brado, né? Quando vai falar, Apocalipse 18:2, caiu a grande Babilônia. Então Babilônia se tornou símbolo aí de oposição a Deus. Então todos os planos, todos os projetos humanos que estão em desacordo com a vontade de Deus serão frustrados. Né? Nós, como cristãos, nós precisamos conformar a nossa vontade à vontade de Deus, né? Tendo aí Cristo, que obedeceu a Deus até as últimas consequências, né? Obediência perfeita a Deus. Cristo é o nosso exemplo, né? De nos conformarmos à vontade de Deus, obedecendo a Ele. Né? Então, esse é o nosso desafio. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e se você tiver perguntas, comenta lá no grupo que a gente vai estar ali dando um auxílio, tanto eu quanto o professor Carlos. Vamos estar lá dando auxílio para tirar as possíveis dúvidas, certo? Que Deus abençoe.